Fala galera, olha aí, vencemos o período comum, tá? E agora estamos aí reta finalíssima, né? E aí a gente traz aqui a aulinha com o título Temas Finais, tá? Essa aula serve para você que passou direto e quer aproveitar mais essa semana de aula, vale muito a pena revisar alguns temas, e para você que vai fazer a nossa avaliação aí de recuperação, também vai trazer temas no sentido de que vamos trabalhar aqui, tá? Então, vale a pena para todo mundo. Uma ótima semana, tá? Bom dia para você que está assistindo aí e vamos direto ao primeiro tema. Pessoal, o primeiro tema, ele fala o seguinte: explique o modelo de substituição de importações e evidencie 3 países que passaram por esse processo na América Latina. Então, nós trabalhamos esse tema. Deixa eu melhorar a luz aqui um pouquinho. Ao vivo é assim mesmo, gravado também. Vamos lá. Aí. Os países que a gente tem que citar aqui é Brasil, México e Argentina. Tá? E o que acontece com a questão da substituição de importações? Tá? Esses países passaram ali por volta da década de 1930, né, na primeira fase ali do século XX, tá? Eles passaram a ser produtores de coisas que eles importavam. Tá? Então, eles deixam de importar determinados produtos e passam a produzir dentro de seus próprios territórios, abastecendo ali as demandas internas. O nome disso é industrialização por substituição de importações. Tá? E os países que a gente destaca aí são Brasil, México e Argentina. Ok? Pessoal, a questão número 2, ela pede para a gente apresentar 4 objetivos principais da ONU. Né? A gente pode lembrar aí a função principal da ONU, né? Que é o estabelecimento e a manutenção da paz mundial. Tá? A gente pode lembrar da busca do convívio diplomático entre as nações, né? A resolução dos conflitos de forma diplomática e pacífica, né? Também tem a ver totalmente com o primeiro princípio. Tá? A gente pode falar da busca pelo desenvolvimento socioeconômico das nações, principalmente as subdesenvolvidas, né? E também devemos falar do desenvolvimento cultural e científico, tá? Que é uma busca também pela ONU. Ok, gente? Pessoal, o continente africano, né? Olha lá, em relação à regionalização do continente africano em África do Norte e África subsaariana, explica as diferenças étnicas e culturais entre as duas regiões. Tá? Então, do ponto de vista étnico, tá? O norte da África ele tem uma formação mais homogênea, tá? Porque você teve ali uma forte influência do povo de origem árabe, né, que se miscigenou com os povos ali dos países do norte da África. Tá? Já na subsaariana, você vai ter um caldeirão étnico gigantesco, né? Centenas de diferentes etnias, tá? Porque aquela região ali, embora sendo objetivo ali do processo de colonização europeia, no século XVIII, né? Século XIX, na verdade, a partir de 1850, tá? Naquele contexto ali nós vamos ter ainda muitas tribos, né? Que têm suas características guardadas, né? De forma étnica. Tanto é que a gente chama a África subsaariana de África Negra, justamente porque o processo miscigenatório nessa região foi bem menor do que na região norte do continente. A região norte ela é chamada de África Branca, justamente pela miscigenação intensa com o povo árabe. Tá? E do ponto de vista cultural, né, mesma coisa aí também, o norte da África. Você percebe ali até pelo jeito de vestir uma influência da religião islamita, né, os muçulmanos, tá? Por conta da questão da presença árabe. Lembrando que nem todo árabe é islamita e nem todo islamita é árabe, mas a maioria dos islamitas são árabes. Né?
E aí isso trouxe também um aspecto cultural. Lembrando que quando a gente estuda o conceito de cultura, os dois aspectos mais marcantes da cultura de um povo são o idioma e a religião. Né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar também da religião e do idioma. Tá? Já na África subsaariana, mais uma vez, nós temos aí uma diversidade muito grande, mas sempre há uma religião que predomina, né, em algum lugar. E ali nós temos uma fusão, um sincretismo, uma mistura do animismo com o cristianismo. Né? E dessas duas religiões aí, por exemplo, a gente tem a derivação aí formando, por exemplo, as regiões afro-brasileiras chamadas de Umbanda e Candomblé. Tá? Então, é mais ou menos isso aí para falar nesse slide. Pessoal, a questão 4 para mim é a mais fácil do ano. Basta você saber os números. Né? E a gente teve contato com esses números ao longo do estudo, estão disponíveis no próprio livro. Tá? Então ela pede para você explicar por que México, Argentina e Brasil são consideradas as maiores economias latino-americanas. Né? Claro que a gente observa de forma mais abrangente, mas começando pela forma mais fácil, tá? Você pega o PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, que é o somatório das riquezas produzidas em determinado período em determinado local. Né? O PIB brasileiro é o maior da América Latina, tá? Ultrapassando aí 2,2 trilhões de dólares. O mexicano, 1,2 trilhão de dólares. E o argentino, 0,6 trilhão de dólares, algo na casa aí de 600 bilhões de dólares. Né? Então, realmente, numericamente falando, são as três maiores economias. Mas, do ponto de vista mais abrangente, nós observamos que são os países aí também com maiores populações, né, bons mercados consumidores, boa rede de conexões internacionais para o comércio, para a indústria. Né? Então, esses fatores explicam o fato desses países serem as maiores economias latino-americanas, e aí a gente deve lembrar do fato, da questão que a gente já corrigiu hoje, que fala sobre a industrialização por substituição de importação. Né? São os três países que eu citei lá naquela resposta, então são os pioneiros, né, no processo industrial, então eles já vêm há mais tempo aí, enriquecendo com o aspecto industrial, setor secundário, né, comparando aí com os demais países latino-americanos, ok? Pessoal, questão número 5. Explica as vantagens para as indústrias estadunidenses instalarem indústrias maquiladoras no México. Né? Então, quando você olha aquele mapa dos Estados Unidos fica ao norte do México, né? O México fica ao sul dos Estados Unidos. Tá? Então, ali na região da fronteira desses dois países, ali, no sul dos Estados Unidos e no norte do México, né? Você vai ter... Desculpa. Não vou nem gravar de novo, não. Vamos lá, espirrar faz parte. Saúde para vocês também, obrigado. Então, olha lá. Ali no sul dos Estados Unidos e no norte do México, tá? Você vai ter uma grande concentração das indústrias maquiladoras. E aí a gente estudou esse assunto lá no terceiro período, falando que as indústrias maquiladoras são aquelas justamente que fazem a montagem do produto, né? Colocam o produto dentro da embalagem, ou pegam as pecinhas ali e montam o produto. O exemplo que eu dei muito aí foi o aparelho celular. Né? Então, maquiar ou maquilar é deixar mais bonito, né? Pronto para o mercado consumidor final. Tá? Então, essas fábricas, na verdade, né? Estadunidenses instaladas em território mexicano, e recebem o apelido de indústrias maquiladoras, né? Elas aproveitam a mão de obra mais barata mexicana. As leis trabalhistas mexicanas lá também são relativamente flexíveis, tá? E os impostos, né, mais baratos, eles vão beneficiar a lucratividade dessas empresas. Ao invés de estarem instaladas dentro dos Estados Unidos, elas estão instaladas no México, aproveitando esses fatores locacionais que eu citei, tá bom? Tendo mais lucros, obviamente. Pessoal, então a ONU, né, ela nasce ali após a Segunda Guerra Mundial, né, após o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945, no mesmo ano em que a guerra acaba, né, você já tem o nascimento da ONU. Tá? Então, como a gente já estudou e disse que ela nasceu para manter a paz mundial, para evitar uma terceira guerra mundial, por exemplo, e outros fatores, né, ela nasce no contexto final da Segunda Guerra Mundial, né, para que a gente possa compreender aí
né, esse contexto histórico e geográfico em que surgiu a Organização das Nações Unidas. Então, resposta, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, terminada a guerra, alguns meses depois nós temos o surgimento da ONU com esse nobre dever de casa aí, né, que é evitar a Terceira Guerra Mundial. E já estamos aí com 75 anos de ONU, né, torcendo para que realmente ela continue cumprindo o seu papel. Pessoal, então, falar do Conselho de Segurança da ONU, né, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Reino Unido, China, Estados Unidos, França e Rússia, né, são as 5 maiores potências militares no momento em que ele é formado, ele também nasce no mesmo ano que a ONU, tá? E a sua função principal, a sua função primeira, a sua função principal, a gente já vem falando um pouquinho disso, né, é a manutenção da paz mundial, né, por meio da força, né? Por isso foram escolhidos aí não à toa as 5 maiores potências militares do planeta. Ok, gente? Pessoal, questão aí que foi muito trabalhado também, tá, no contexto africano, paralelos que cortam a África e por que ela é um continente espelhado, né? Então você tem aquele mapa da África, a parte de cima ali você tem o Trópico de Câncer, no centro do mapa você tem a linha do Equador e lá embaixo você tem o Trópico de Capricórnio. São esses os principais paralelos que cortam o continente africano. E o fato da linha do Equador cortar esse continente basicamente ao meio faz com que você tenha uma distribuição de luminosidade solar equivalente, partindo-se da linha do Equador em direção às extremidades do continente. Tá? Então, quanto mais você aumenta a latitude para o norte ou para o sul, né, você vai tendo uma variação equivalente dos climas. Então, você tem ali na porção central africana o clima equatorial, depois você tem o clima tropical para cima e tropical para baixo, depois semiárido para cima, semiárido para baixo, depois desértico para cima e desértico para baixo, e lá em cima você tem Mediterrâneo, e lá embaixo você também tem Mediterrâneo. Né? Então, essa distribuição equivalente dos climas, né, a partir da linha do Equador, no continente africano, dá a ela, dá à África, né, esse apelido de continente espelhado. Ok? Pessoal, número 9, caracterizar o Rio Nilo e explicar sua importância para o povo do Egito. Né? O Rio Nilo, acabamos de trabalhar isso aí também, né? É um rio gigante, tá? É o segundo maior rio do planeta, perdendo aí em dimensão e extensão apenas para o rio Amazonas. Né? Ele nasce na porção central africana, ali na República Democrática do Congo, que vocês já sabem que é um local de clima equatorial com alta pluviosidade. Tá? Isso o torna um rio extremamente caudaloso, ou seja, com um grande volume de águas. E ele consegue percorrer até o norte do continente, desaguando ali no Mar Mediterrâneo. Só que antes de desaguar pelo Mar Mediterrâneo, ele atravessa o Egito de norte a sul. Né? E aí, gente, o que acontece? A principal fonte de água para os egípcios é a água do rio Nilo. Tá? E uma característica que a gente viu também é que no período do verão, lá na porção equatorial, você tem um aumento da pluviosidade, isso aumenta o nível das águas do Nilo, né? E lá onde ele chega até o final, você vai ter esse nível mais alto, né? Causando vários problemas, tá? Chega a subir 10 metros o nível do Nilo, tá? Nessa época do ano. Só que depois baixa, né, o nível. E aí quando abaixa, a lama que estava ali no fundo do rio ficou misturada com a água turbilhonada, né? E essa lama vai ficar ali, ó, nas margens do Nilo, né? Adubando naturalmente o vale do rio Nilo, né? Onde você consegue plantar entre uma época de chuvas maiores e outra época de chuva. Né? Então, na época da seca, você tem ali o solo umedecido, né? E também naturalmente adubado por esse material orgânico que estava preso lá no fundo do rio, que com o aumento do nível das águas acabou se dispersando nas laterais. Ok, gente? Pessoal, então como a gente viu, a África é dividida basicamente em África do Norte e África subsaariana. Na África do Norte, nós temos uma sub-região chamada Maghreb. Né? Essa região ela é composta pelos países Argélia, Tunísia e Marrocos. Tá? E o Maghreb é uma denominação árabe que significa poente, lá onde o sol se põe, oeste, ocidente. Né? Se você olhar o mapinha, você vai ver que
lá do Oriente Médio, o mundo islâmico começa a se propagar em direção ao oeste africano, né? E aí eles chamam aquilo de Maghreb porque é o último local que o islamismo conseguiu conquistar definitivamente ali no mundo islâmico, tá bom, gente? No Ocidente. Essa questão aí praticamente já foi respondida, né? Nos itens anteriores, porque a África Setentrional é chamada de islâmica, tá? Lembrando que a África Boreal, Setentrional, Norte é a mesma coisa, né? E lembrando também que Sul, Austral e Meridional também são sinônimos entre si. Tá? Então, a África Setentrional, gente, ela é chamada de islâmica justamente pelo predomínio dessa religião, o islamismo, ali na porção norte do continente, fruto da influência árabe que já foi mencionada em itens anteriores aqui nessa aula. Tá bom? Outra questão aí também muito trabalhada, né, esse ano, muito importante essa questão, relaciona a agricultura predominantemente de exportação à insuficiente oferta de alimentos na região subsaariana da África. Né? Então, aquela região ali, centro-meridional, também chamada de subsaariana, ela exporta muitos alimentos, né? Principalmente para o continente europeu, tá? E também outras matérias-primas agrícolas. Tá? Então, isso leva a um déficit de oferta de alimentos e é uma das causas da fome no continente. Talvez não a principal, né? Talvez a principal seja a pobreza generalizada da população, que não tem acesso a esses alimentos. Né? E mesmo existindo o alimento, as pessoas às vezes não têm condições de pagar por ele. Né? Então, tem essa questão aí. Tá? Se o mercado consumidor estivesse ali, né, esses produtos provavelmente não estariam sendo exportados. Tá? Então, aqui a gente lembra muito daquela frase, né, que os africanos plantam o que não comem e comem o que não plantam. Né? Aquela frase que quer dizer que muito do que é produzido na África, principalmente na subsaariana, não vai ser consumido dentro da própria África, vai ser exportado para outros continentes, principalmente a Europa. E muito do que é consumido na África é importado de outros continentes, principalmente da Ásia, para alimentar os africanos. Tá bom, gente? Então aí a gente fecha nosso bate-papo dessa semana, da aula gravada. Tá? Estaremos ao vivo aí também, tirando mais dúvidas e aprofundando esses temas. Valeu, gente? Muito obrigado e força, tá? Estamos chegando no finalzinho. Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo para todos aí. Fiquem com Deus. Tchau.